Lindenberg, que vai fazer uso da palavra agora, no horário destinado à comunicação, frente a uma permuta que fez comigo e com a senadora Ana Amélia. Senadora Fátima Bezerra, quero agradecer a Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia por terem feito essa permuta. Quero primeiro anunciar que nós, senadores da oposição, estamos entrando hoje com a representação no Tribunal de Contas da União sobre essa antecipação de recursos do BNDES ao Tesouro, uma antecipação de 100 bilhões, uma antecipação ilegal. Esse Senado Federal aqui, infelizmente, afastou a presidenta Dilma Rousseff, dizendo que ela tinha feito operação de crédito. E ela não fez operação de crédito. Operação de crédito é isso que estão querendo fazer aqui no caso do BNDES. É uma pedalada inversa. Eu quero ler o artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: equiparam-se a operações de crédito, estão vedados. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. Não pode, está vedado. Essa operação é uma operação ilegal. Se for consumada, é um ato de improbidade do presidente da República e da presidente do BNDES. Eu, inclusive, apresentei um pedido de convite para a presidente do BNDES vir falar sobre esse tema na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, esse era o primeiro assunto que queria abordar aqui. Estamos entrando com a representação no dia de hoje no Tribunal de Contas da União. Agora, senadora Fátima Bezerra, eles prometiam, esse pessoal que consumou esse golpe, que com a chegada de Michel Temer no governo, com o afastamento da presidenta Dilma, eles resolveriam a crise econômica e política. Diziam que o problema era de confiança. Não tinha confiança por parte dos investidores. Reestabelecida a confiança, a economia brasileira retomaria o ciclo de crescimento. O que a gente viu nesses 5 meses e meio? De fato, houve uma recuperação da confiança, por exemplo, da indústria. A confiança dos industriais, dos empresários, subiu. Só que a indústria do mês passado teve um tombo de 3,8%. Porque o problema não era de confiança. O problema é um problema real na economia brasileira. Nós estamos tendo uma desaceleração gigantesca, a demanda é fraquíssima. Então, por mais que se falasse na confiança, eles que acreditam nessa fada da confiança, na verdade isso não teve impacto no mundo real da economia, porque até agora, passados 5 meses e meio de governo Temer, não existe uma medida sequer de retomada do crescimento econômico. Nada! A estratégia é a questão fiscal apenas, não a retomada do crescimento econômico. E no campo político, diziam também que eles iam estabilizar tudo. Eles iam resolver o problema econômico e o problema político. Ora, hoje, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, traz na sua coluna hoje a informação de que muita gente aqui em Brasília já trata de uma delação da Odebrecht derrubaria o governo Temer e seus principais ministros. E a discussão seria uma nova eleição, eleição indireta. Chega a citar nomes: Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jubim, que deixa claro ali pela coluna da Mônica Bergamo, é que o assunto é discutido abertamente aqui em Brasília. Então, veja, não teve estabilidade econômica, não vai ter estabilidade política. No dia de ontem foi votado a PEC 241. Eu tenho falado aqui que essa PEC 241, para mim, é o desmonte do Estado Social brasileiro. É o desmonte do Estado de Bem-Estar Social. Nós vamos fazer um ataque profundo
na área de saúde pública, na área da educação pública. Nós vamos retirar direito de trabalhadores, porque saúde pública e educação pública funciona como salário indireto do trabalhador. E eu tenho dito que o caminho para a gente retomar o crescimento seria outro. Num momento de recessão como esse, em que as famílias não gastam porque estão muito endividadas, está tendo queda do rendimento, as empresas também estão com problemas. Nós estamos tendo o maior endividamento da história das empresas brasileiras, mais de 80% do PIB. Se não é o governo que assume o papel de aumentar o gasto público em investimentos na área da educação, na área de saúde e gasto social, não tem como recuperar a economia. E eu trago hoje aqui uma matéria do Wall Street Journal, do secretário de Tesouro americano, dizendo o seguinte, que os formuladores de política não estão mais debatendo crescimento versus austeridade, mas como empregar melhor a política fiscal para apoiar a economia. E defendem nessa entrevista aqui a volta dos gastos públicos no mundo inteiro para reaquecer a economia. Eu acho que nós temos que, nessa discussão da PEC 241, eu acho que o Senado Federal tem que fazer diferente da Câmara dos Deputados. Nós temos que fazer um debate aprofundado. Na Câmara aquilo passou correndo. Aqui nós vamos ter uma audiência pública na CCJ, no próximo dia 8. Ficou acertado também de fazer uma audiência aqui no plenário do Senado Federal, no próximo dia 22. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Educação, junto com a Comissão de Educação, senadora Fátima Bezerra, vai fazer também uma audiência pública, também sobre o tema. Então, eu espero que aqui no Senado Federal o resultado seja outro, até porque está havendo muita mobilização no país. É impressionante nas redes sociais como as pessoas acordaram para esse debate, estudantes, professores, profissionais da área de saúde. Ontem, em São Paulo, teve uma passeata de jovens na Avenida Paulista. Na segunda-feira, a passeata foi do Rio de Janeiro. E eu espero que aqui no Senado, com essa mobilização que está crescendo, a gente tenha um resultado diferente. Porque, infelizmente, a aprovação dessa PEC 241 colocará o Brasil no processo de profunda estagnação. Se teve uma coisa que nós conseguimos avançar no último período, foi a redução da desigualdade, que foi fruto do aumento do investimento social, do gasto social. Porque tem gente que chama gasto social a política de transferência de renda. Nós chamamos de investimentos. Os gastos com a educação também para nós são investimentos. Então foi esse crescente investimento social que fez com que a desigualdade no país crescesse. O que eles estão querendo fazer, pessoal, de forma resumida aqui, é destruir essas conquistas do último período. Porque não tem jeito. Todos os economistas que têm ido debater nessas audiências públicas têm dito o seguinte: independente da reforma da Previdência, vai ter um crescimento de 8% para 9% do PIB dos gastos da Previdência. Vai ter esse crescimento. Se nós vamos limitar pela inflação, e hoje, segundo o próprio governo, hoje nós gastamos algo em torno de 20% nas despesas primárias, segundo o governo, em 10 anos isso vai cair para 15%, 14%. Se nós analisarmos a comparação internacional, os países da OCDE, algo em torno de 40% de gastos primários. Nos Estados Unidos, Reino Unido, França, ninguém gasta abaixo de 20%. Ontem eu trouxe aqui a relação dos países que gastam abaixo de 20%. É uma vergonha, nós vamos estar junto com 11 pequenos países, pobres países, que gastam menos de 16% do PIB em gastos primários, em educação, saúde, previdência. Nós temos dito sempre, eu encerro esse pronunciamento, que nós vamos cobrar aqui, desses que defendem esse plano de austeridade e esse ajuste fiscal. Porque não apresentam uma proposta ao menos, para os mais ricos, para o andar de cima? Não tem uma. Porque você diz, olha, estamos com um problema fiscal, vamos precisar fazer um ajuste, mas só em cima do povo pobre, só em cima do trabalhador. Não tem uma medida de tributação progressiva.
E o interessante é ver o seguinte, o déficit do próximo ano, o déficit do ano passado, foi 10,34%. 8,5% foi de pagamento de juros. Por que você não fez Foi de pagamento de juros. Senador, por que vocês não fizeram isso? Vocês tiveram 14 anos de governo. Tem um orador, por que vocês não fizeram isso? Tem um orador na tribuna ainda, e se ele concedeu a parte, não só... Vamos organizar, por favor, eu quero a voz aqui. Tem um orador na tribuna. É muita hipocrisia. Um orador na tribuna, vamos respeitar, por favor. O som aqui para o orador. Berg, por favor. Nós fizemos a CPMF que os senhores destruíram, querem dinheiro que é para a saúde. Nós aprovamos uma coisa que é uma medida provisória da Dilma sobre juros, sobre capital próprio, que vocês do PSDB não deixaram. Você sabia que nós aumentamos a presidenta Dilma a contribuição social de lucro líquido dos banqueiros e vocês votaram contra? Porque essa é a cara de vocês do PSDB. Então não me venham dizer isso. Como os senhores também não podem falar de pagamento de juros. Os juros no governo Fernando Henrique Cardoso era 43% do PIB. Como os senhores também não podem falar de responsabilidade fiscal. A dívida Fernando Henrique deixou 60% do PIB. Foi o Lula que caiu para 34% do PIB. Então esse discurso de vocês não se sustenta. O que vocês fizeram naquele período que vocês governaram esse país foi aumentar a desigualdade social. E é isso que os senhores querem. Essa aliança do Temer com o PSDB é uma aliança contra o povo trabalhador. Eu quero dizer e encerrar meu pronunciamento. Nós vamos lutar muito contra essa PEC 241 aqui no Senado Federal. Eu acho que a gente está desmascarando o que está por trás dessa PEC para o povo brasileiro, em especial para a juventude, que está se mobilizando, ocupando escola, fazendo mobilizações e passeatas. E nós vamos lutar muito para derrotar essa PEC aqui no Senado Federal.